A questão 32 é sobre circuitos elétricos. Seja bem-vindo e qualquer dúvida pode entrar em contato. Para resolver a questão, você precisa lembrar da primeira lei de Ohm e da associação de resistores em paralelo. Uma coisa que a gente pode fazer antes de calcular é interpretar a questão e chegar numa resposta sem fazer os cálculos. A corrente que passa nesse resistor aqui, ele fala que vale 7,5 amperes. Essa é a corrente total do circuito e ela se divide aqui em I1 e I2. Basicamente, na divisão, pessoal, se fosse dois resistores idênticos, a gente teria duas divisões iguais, mas como os resistores são diferentes, basicamente quem tiver a maior resistência vai ter a menor corrente. Então I1 é menor do que I2, porque a resistência 1 é maior que a resistência 2. Então eu vou escrever o seguinte, ó, I1 é maior que I2. E aí, analisando as respostas aqui, ó, não pode ser a letra D, não pode ser essa, não pode ser essa, só sobrou a letra A e a letra E. Perceba também que a gente sabe o seguinte, a corrente ela se divide de maneira proporcional. Se a resistência 1 é 4 vezes maior que a resistência 2, a corrente 1 vai ser 4 vezes menor. E a única alternativa que atende a esse requisito é a letra E. 1,5 é 4 vezes menor que 6 amperes. Mas vamos fazer os cálculos e provar aí que esse valor está correto. Fazendo então os cálculos da maneira formal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a DDP total do circuito entre X e Y. E para isso a gente precisa calcular o valor dessas duas resistências aqui que estão em paralelo. A gente pode fazer aqui a regra do produto pela soma. Então, para quem relembrando aí, ó, produto pela soma, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Aí nós temos o seguinte, 40 vezes 10 dividido por 40 mais 10, fica 400 dividido por 50. Isso aqui dá uma resistência equivalente de 8 ohms. Então a gente tem aqui 20 da primeira mais 8 da segunda. A gente tem uma resistência equivalente então aqui de 28 ohms. E aí, para calcular a diferença de potencial total, a gente faz o seguinte, V é igual RI. V é igual a 28 vezes o 7,5, que é a corrente total. A gente vai ter uma diferença de potencial então de 210 volts, beleza? Voltando aqui para a figura então, é como se aqui começasse com 210, nesse ponto, V igual a 210, e nesse ponto aqui, V igual a 0. E aqui a gente tem aqui o ponto de divisão aí de queda. Então, essa primeira queda, a gente aplica de novo a primeira lei de Ohm. Fica o seguinte, ó, V igual a RI, para descobrir qual é a queda de potencial nesse primeiro resistor. Ele vale 20, multiplicando aqui por 7,5, a gente tem a primeira queda aqui de 150 ohms. Então começa com 210, cai 150, nesse ponto aqui a gente tem 60 volts. E nesse ponto aqui, como é o ponto já igual ao ponto Y, a gente tem 0. Agora a gente vai aplicar novamente a primeira lei de Ohm para cada um dos resistores para descobrir a corrente I1 e a corrente I2. Então fica o seguinte, ó, V igual a RI. O I, então, é a divisão da voltagem pela resistência. O I1 vai ser 60 dividido por 40 e o I2 vai ser 60 dividido por 10. Esse segundo aqui vai dar 6 amperes e esse aqui vai dar 1,5 amperes. Como nós já tínhamos visto, resposta correta é a letra A, letra E. Muito obrigado e até a próxima.